Olá pessoal, meu nome é Melissa Friosa, eu sou farmacêutica especialista da BMR e estamos aqui em mais um episódio da Oncoinforma. Aqui com a gente temos como nosso convidado um currículo extenso, eu vou até pegar aqui para ler. Dr. Helder Deodato, farmacêutico com 26 anos dedicado à farmácia oncológica, graduado em farmácia, habilitado em indústria, pós-graduado em hematologia e mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em oncologia pela Sobrafo e inteligência artificial e ciência de dados em saúde pela Faculdade Sírio-Libanês e atual coordenador corporativo da farmácia e ATS em oncologia na rede privada. É produtor de conteúdo digital, cursos e ferramentas para o crescimento do profissional na oncologia. Muito bem-vindo, Dr. Helder. Obrigado. Será um bate-papo muito bacana aqui com você, aqui no Oncoinforma. E a gente vai falar um pouquinho sobre dispositivo de sistema fechado, né, tempo comum. Vamos ver se a gente ajuda aqui o pessoal a tirar as dúvidas que tiverem sobre esse tema. Então, para começar, vamos definir o que é e o que não é considerado um dispositivo de sistema fechado para manipulação de medicamentos perigosos. O pessoal tem uma certa confusão. Dispositivo de sistema fechado é tudo aquilo que, independente do que você esteja fazendo, injetando ou aspirando o medicamento, não existe a menor possibilidade de escapar alguma coisa daquele dispositivo durante o processo de manipulação. Se você desatarrachar a seringa do dispositivo, por exemplo, não vai ter nenhum vazamento naquele dispositivo, porque ele tem sistema que faz o fechamento, né, anti-refluxo, de qualquer coisa que estiver dentro ou fora do conteúdo ali, né? Do frasco ou no ambiente. Então, o dispositivo ele impede qualquer troca entre o ambiente e o conteúdo do frasco, independente do momento do processo de manipulação ou administração do medicamento. Então, basicamente, a gente pode dizer que se eu estiver manipulando com o sistema fechado, eu não tem como acontecer algum tipo de derramamento. Não tem como acontecer uma exposição se eu estiver manipulando inteiramente em sistema fechado. Não. O que acontece com algumas coisas, e aí é bom que a diferença fica aqui, sei que o pessoal de casa já deve ter passado por isso. Você já manipulou algum medicamento com dispositivo e depois que você, dependendo de como você manuseou aquele dispositivo, depois que você desconectou a seringa, que você percebeu que teve um volume saindo pela ponta da conexão, esse dispositivo ele não é sistema fechado, ele é só um dispositivo que faz a troca com o ambiente externo para equilibrar a pressão, mas ele não tem nada que impeça a troca de volumes com o ambiente. Não tem uma válvula que impede o retorno do volume. Então, por exemplo, se você virar um dispositivo desse de transferência, injetar o volume de baixo para cima, quando você tirar a conexão com a seringa, você vai ver que vai sair alguma coisa por aquele dispositivo. Porque esse dispositivo não é sistema fechado. Ele foi feito só para fazer a troca com a aspiração, facilitar a aspiração do volume, de maneira que haja uma troca de equilíbrio de pressão, alguma coisa assim, com o frasco e o ambiente. Mas ele não impede permanentemente a passagem de volume para fora do frasco. Entendi. Então, basicamente, nós precisamos de vários componentes, já que nós temos o frasco, nós temos a seringa, temos bolsa de soro, então, realmente, não adianta eu assumir que eu coloquei um dispositivo no meu frasco ampola e, por isso, eu já estou ali com o sistema fechado. Existe toda uma linha que nós precisamos seguir para garantir que, em nenhum momento, aconteça o derramamento e que a gente fique exposto a esse medicamento perigoso ou que a gente exponha o medicamento para o ambiente, né? Vocês podem reparar. O dispositivo de sistema fechado é todo aquele que é rosqueado e na conexão de um dispositivo com outro, seja seringa com um dispositivo, equipo com um dispositivo, conector entre diferentes dispositivos, ele tem que ter uma válvula anti-refluxo. É o que impede o retorno e troca, né, passagem, exaustão de algum conteúdo do frasco. Então, você pode ver, todos eles possuem conexão rosqueada e esse dispositivo anti-refluxo. Em alguns casos, você tem até um dispositivo que impede a desconexão do frasco com o dispositivo. Então, ele encaixa e não tem como você soltar mais ele. Então, isso impede até que você reutilize esse dispositivo outras vezes. Então, esses dispositivos, sim, são os dispositivos de sistema fechado. Aqueles dispositivos de transferência de volume para aspiração ou só transferência de um frasco para outro, esses, uma vez que você desconecta, o sistema ele fica praticamente aberto. Esses não são sistema fechado, são dispositivos de transferência.
Então faz sentido a gente pensar que os dispositivos que são acopláveis em frasco, principalmente, eles não podem ser, digamos assim, reutilizáveis, né? Não. Porque se eu puder remover ele de um frasco para o outro, eu abri todo o meu sistema, né? Não tem o menor sentido, realmente. Que o dispositivo sistema fechado, quando você conecta no frasco, ele é grosso, né? Então, quando você tira arranca da borracha, fica o buraco ali. Você criou um novo sistema aberto ali. E o risco de você ter um derramamento ali ocorre. Um aerosol, alguma coisa assim do tipo. Com certeza. E do ponto de vista de legislação, né, que todo mundo sempre pergunta, a gente tem atualmente alguma legislação, algo que primariamente ele traz o conceito de sistema fechado para a gente no Brasil? Então, aí você falou agora, eu acabei de falar sobre aerosol. A NR32, que trata sobre segurança ocupacional na parte de oncologia, né, ela tem lá os dizeres que são obrigações do empregador. E dentro lá das obrigações do empregador, não sei se é o item E, o item F, alguma coisa assim do tipo, ele coloca lá que ele é obrigado a te fornecer dispositivos que impeçam a geração de aerosol e que impeçam qualquer outro tipo de acidente, principalmente de derramamento, no ambiente durante o processo de manipulação e administração de medicamentos. Nesse sentido, o dispositivo sistema fechado é o que garante com mais certeza absoluta de que não vai haver nenhum acidente de derramamento, nem acidente punctório durante o processo de manipulação e derramamento. Então, ele não explicita que tem que ser sistema fechado. Tem que ser um dispositivo que impeça o derramamento ou qualquer outro tipo de acidente, inclusive geração de aerosol. Por quê? As principais vias de exposição ao medicamento antineoplásico são aquelas dérmicas, a respiratória, a ocular, a oral e a injetável. Então, a maior delas é a de exposição dérmica. Então, você girou um aerosol, aquele particulado para no ar, ele para em cima da cabine, você toca naquele material que está dentro da cabine. Isso você, com o dispositivo de sistema fechado, você impede a geração daquele aerosol. Uhum. Acidente perfuro-cortante, você tirou a agulha do processo, você elimina mais um risco de exposição. Nem falo do medicamento da exposição oral, porque isso é inadmissível que você tenha alimentação durante o processo um ambiente onde há o processo de manipulação ou administração de medicamento. Mas o ocular também é outro que impede, uma vez que você usou o dispositivo, impede aquele jato de medicamento, por exemplo, sim, ou vazamento, alguma coisa do tipo. Então, basicamente, ele não define explicitamente o que é sistema fechado. Qualquer dispositivo que impeça esse acidente ou vazamento. E aí vai do entendimento de quem quiser entender. Pode ser simplesmente o sistema de rosqueamento. Tanto é que, a partir dessa publicação, não existiu mais a manipulação de medicamentos ou administração de medicamentos com dispositivos de conexão Lure-Sleep. Não se usa mais por conta disso. Então, isso já elimina um certo tipo de risco de acidente, de desconexão. Você tem dispositivos de transferência de volumes, por exemplo, que eliminam aí a geração do aerosol, mas ele não impede o vazamento do medicamento, por exemplo, mas ele elimina uma parte do processo. Então, de todos eles, o sistema fechado ele é absoluto em termos de segurança ocupacional durante o processo de manipulação e administração. Mas ele não é explícito na legislação que tem que ser sistema fechado. Sim. Talvez seja daí que a gente vê, né, vários artigos publicados detectando presença de... Geralmente o teste é feito com ciclofosfamida, fluoracila. Então, eles veem isso, inclusive ali na área de administração da enfermagem, em poltrona, no chão. Então, realmente pode vir da manipulação sem sistema fechado, que a gente faz essa exposição e essas partículas vão sendo depositadas e transferidas, né? Até mesmo ali no corpo da bolsa, ela é depositada, transfere ali para a enfermagem, que aí pega aquela bolsa de medicamento, né, manuseia ali o suporte de soro, encosta ali na cadeira. Então, é aí que a gente vê aquele ciclo do medicamento, né, sendo exposto dentro da nossa instituição, e que às vezes a gente fica na dúvida, mas como é que chegou até aqui fora, né? Não é a farmácia que manipula. Então, daí a gente consegue visualizar. Eu tenho certeza que quem estiver ouvindo aqui já participou desse processo. O farmacêutico manipulou bonitinho dentro da cabine. Aí ele vai botar no pass-through para poder dispensar o medicamento para a enfermagem. Aí o farmacêutico que vai recolher o medicamento no pass-through, sem luva, pega a bolsa, confere, bota de volta numa caixinha e entrega para a enfermagem. A enfermagem, sem luva, confere, vê se está tudo certinho. Isso que tiver alguma exposição, tiver tido algum derramamento, algum aerosol lá dentro durante o processo de manipulação, contaminou a superfície da bolsa e todo mundo nesse processo todo está lá manusando aquela bolsa sem nenhuma proteção.
Realmente, acho que isso é bem comum, na verdade. Bem como você falou, quem que nunca passou por essa situação, né? Realmente, o manuseio ali, o contato dérmico é uma das maiores fontes de exposição para os profissionais. E como que você acha que é uma possibilidade, embora tenha a NR32, né, como você bem citou, mas talvez, convenhamos que a nossa RDC é um pouquinho antiga, né? Só um pouquinho, 2004, mas como que a gente poderia caminhar para uma atualização dessa legislação? Porque muitas coisas já mudaram, a gente vê esse cenário de sistema fechado completamente diferente em outros países, né? Se eu não me engano, desde 2023, na União Europeia, a diretiva da União Europeia obrigou o uso de sistema fechado sempre que possível, né? Aí fica aquela dúvida, por que sempre que possível? Se a gente estiver falando de comprimido ou de xarope, realmente, o xarope ainda a gente até consegue manipular esse sistema fechado, mas o comprimido realmente não tem como. Agora, a gente já viu uma mudança na legislação da União Europeia. Como que a gente poderia seguir aqui no Brasil para uma atualização da nossa RDC, né? Talvez por sociedades? Como que você vê essa atualização? Você vê alguma movimentação da Anvisa para atualização da legislação? Então, vamos lá. Vamos fazer uma comparação entre o que tem lá de fora e o que tem aqui dentro. Na Europa, você tem a Comissão Europeia, que determina lá a questão de segurança ocupacional, que fala que é recomendado, quase que obrigatório, o uso de sistema fechado para manipular quimioterápicos. Tanto é que é muito comum o uso de sistema fechado na Europa. Tem lá a ESOP, que é a Comunidade Farmacêutica Europeia, tem a ISOP, que é a Comunidade Internacional, mas fica no Canadá, tem a ASP, que fica nos Estados Unidos, todas elas colocam o sistema fechado como prioritário dentro do processo de manipulação. A NIOSH, também, que é o setor americano que trata de segurança ocupacional, também recomenda, como um dos graus lá de segurança, de processo de segurança, que se utilize o sistema fechado durante o processo de manipulação. São vários órgãos europeus e americanos, internacionais, que tratam o sistema fechado como um item praticamente obrigatório durante todo o processo de manipulação dos antineoplásicos. Mas ele explicita o uso do sistema fechado. Coloca lá o termo CSTD. Se você tiver curiosidade de procurar aí, procura na internet. CSTD e antineoplásico. Procura esses dois termos, aí vai vir um monte de informação. Aqui no Brasil, não. O termo é muito vago. E aí, sendo vago, ele deixa a critério. Se ele tiver outras ferramentas que substituam, que garantam, que minimizem a exposição, o empregador ele meio que opta por outras opções. E tem um adicional também. Como a nossa legislação é muito antiga e ela trata esse item como exclusivamente um item de obrigação do empregador, a gente tem um problema com relação à remuneração da operadora, né, nesse uso desse medicamento aí. Que a operadora entende que esse medicamento, que esse item é um item de obrigação do empregador, ela não repassa esse item para as clínicas, para os prestadores de serviço. O empregador vê isso como item muito caro, oneroso, ele não compra esse item, mas ele fornece outras coisas que fazem algo parecido. E acaba que, por conta do valor e por conta da falta de remuneração, a gente tem uma certa diminuição no consumo desse material aqui no Brasil. Lá fora é muito comum, bastante comum a utilização desses dispositivos, mas aqui no Brasil nem é tanto, por conta dessas questões de remuneração, de pagamento e sustentar esse processo utilizando o sistema fechado de maneira equilibrada dentro das operações. Então, acho que para mudar isso aqui no Brasil, precisaria rever a NR15, por exemplo, ou uma atualização na NR32, colocando lá o quimioterápico como medicamento de risco ocupacional muito grave, inserindo lá a questão da insalubridade, que é um tema bastante controverso hoje no universo farmacêutico, e colocando o dispositivo de sistema fechado como claramente um item obrigatório de ser fornecido, independente da remuneração da operadora, da remuneração do custo, da questão de sustentabilidade, mas como item obrigatório, assim como a máscara hoje o capote hoje ele tem que fornecer obrigatoriamente. Então, acho que precisaria mudar, evoluir nesse sentido para que a gente conseguisse ter esse dispositivo amplamente utilizado aqui no Brasil. Então, trazendo aqui o ponto sobre a operadora de saúde, né, isso ser visto, o sistema fechado ser visto como algo para proteção ocupacional e não tão relacionado quanto à proteção do medicamento. E a operadora de saúde atualmente está cada vez pagando miligramado, né? Então, de acordo com a dose prescrita e aquela sobra de medicamento,
ou é perdida, né? Você não tem garantia de uso, a não ser que você tenha um paciente logo em seguida. Você acha que talvez essa conta deveria ser partilhada com a operadora de saúde do custeio desses dispositivos para que, sim, a gente possa miligramar, então, né, já que está sendo miligramado, a gente consiga ter a possibilidade de uso? Para te responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho, algumas 2 casas aqui no tema para o pessoal de casa entender. O dispositivo de sistema fechado, por ser um dispositivo que impede qualquer troca entre o ambiente externo e o ambiente interno do frasco, e impede vazamento, ele também impede a entrada de qualquer coisa para dentro do frasco. Então, ele impede que o frasco seja contaminado microbiologicamente. Então, quando ele faz isso, ele garante que durante o processo de manipulação, respeitado todas as etapas anteriores do processo de manipulação, né, higienização, validação de cabine, do manipulador, ele garante, tudo respeitado anteriormente, ele garante que aquele processo é um processo que não há troca com o ambiente e, portanto, ele o risco de contaminação do material, né, interno, ele é praticamente mínimo, praticamente nulo, na maioria dos casos. E com isso a gente consegue estender a estabilidade de um medicamento que tem estabilidade físico-química um pouco maior do que 24 horas, 48, 7 dias, que seja, ao ponto de a gente conseguir trabalhar o máximo possível o conteúdo daquele frasco. Então a gente aproveita o máximo possível daquele medicamento durante todos os dias que tem estabilidade físico-química por conta do uso respeitando anteriormente as atividades, do dispositivo sistema fechado, uma vez que ele impede a troca com o ambiente. Considerando isso, e as operadoras sabem que a gente preza por consumir o máximo possível do medicamento, utilizando sobra de manipulação para outra, por conta de estabilidade do medicamento, que hoje previsto em bula é 24 horas na maioria das vezes, ela estabelece lá o pagamento, a remuneração em cima do miligrama consumido, porque sabe que você vai conseguir utilizar a parte daquele frasco não consumido para uma outra manipulação. Eu vejo, assim, como a operadora ela quer diminuir a sinistralidade dela. Então, eu acho, sinceramente, de coração, que dificilmente a operadora vai entrar nessa como se fosse uma obrigação dela pagar pelo consumo do dispositivo que é benéfico para mim. E é quase que uma obrigação do empregador. Então, assim como luva, máscara, ele entra no pacote. O dispositivo você entraria no pacote. O que poderia ser feito é aumentar aí o valor do pacote que tenha lá de taxas de administração, taxas de manipulação, alguma coisa do tipo, para encaixar aí o valor do dispositivo sistema fechado. Mas eu acho que dificilmente a operadora vai assumir o custo desse dispositivo nessas condições, mesmo sendo vantajosa para ela. Vantajosa não, porque ela vai pagar miligrama independente do que você vai conseguir aproveitar. Mas mesmo sendo vantajoso para o empregador, né, para o prestador de serviço, eu acho que dificilmente ela vai entrar com a remuneração desse item visando algo que seria, tipo, ela já é previsto para ela, que é o consumo, a remuneração em miligrama. Talvez a conta deveria ser ao contrário, né? Talvez o prestador colocar ali na ponta do lápis o que ele poderia deixar de desperdiçar com o uso dos dispositivos, né? É uma conta um pouco ao contrário, não é uma conta tão direta, digamos, é uma conta oculta, a gente fala, quando né? A gente, principalmente aquelas instituições que têm um grande volume de manipulação, quando a gente coloca na ponta do lápis o quanto que a gente consegue evitar de desperdício utilizando qualquer dispositivo que garanta o consumo máximo do frasco disponibilizado para manipulação, é uma conta assim de, às vezes, 7 dígitos depois da vírgula. Então, é muita coisa. Eu acho que esse racional, que seria um investimento, na verdade, né? Esse racional de investir em uso de dispositivos de sistema fechado para garantir uma utilização maior de todo o conteúdo do medicamento, garantindo todo o processo lá de manipulação, respeitando toda a regra que tem que ser vista antes do processo de manipulação, ele é um investimento que tem um retorno muito grande quando você tem na ponta do lápis que você deixou de jogar fora de medicamento. Considerando, sei lá, pegar um medicamento aí de 500 miligramas, eu consumi 300 miligramas, a operadora só vai me pagar 300 miligramas e 200 miligramas eu jogaria fora. E um medicamento que custa aí 50 mil reais. Então, 20 mil reais para o lixo. Então, se você consegue aproveitar o máximo desse medicamento, você vai receber os 500 reais da operadora e vai consumir todos os 500 miligramas que você tinha no frasco. Porque você usou um dispositivo que custa, sei lá, 5, 6 reais cada unidade. Nem lembro quanto que é, mas
É um investimento que, no retorno final, ele é tão pequeno que eu acho que valeria a pena se você fizesse a conta na ponta do lápis. O pessoal trabalha de casa para vocês aí. Faça a conta na ponta do lápis, quanto que vocês aproveitariam, né? Fazendo tudo o que é certo para você fazer no processo asséptico, validação de processo, treinamento, certificação de cabine, área limpa, quanto que ficaria o custo disso tudo, mais o consumo de dispositivo de sistema fechado versus quanto que você poderia economizar em termos de medicamento que foi impedido de jogar fora. Então, a conta vai ficar muito boa para a instituição. Acho que valeria esse estudo para convencer o empregador de que vale a pena investir nesse dispositivo, entendeu? Lembrando que aqui a gente está falando como deveria ser feito, né? Então, realmente, não sei se você já passou por isso, né? Mas eu, enquanto farmacêutica que manipulava, várias vezes eu já vi frasco sendo armazenado de N maneiras, né? Que não a mais adequada. Então, aquele frasco armazenado daquela maneira, né? Que foi um frasco perfurado, armazenado num local que não é nem classificado, e ele não está vedado, aquilo, na verdade, não deveria estar ali, aquilo deveria estar no lixo, né? Deveria ter sido descartado, porque não é a forma correta de se armazenar uma sobra. Então, realmente, a conta tem que ser feita de como deveria acontecer na realidade, né? Na realidade, não, como deveria acontecer, não como, infelizmente, a gente vê a maioria das situações acontecendo. Sabe o que eu já vi? O pessoal colocar dentro da cabine, deixar a sobra dentro da cabine, com a justificativa de que, enquanto estiver dentro da cabine, está protegida. Ah, meu pai. A temperatura não conta, né? Mas você trouxe um ponto bem interessante, que é uma dúvida comum entre os farmacêuticos. Qual a diferença entre estabilidade microbiológica e estabilidade físico-química? Então, estabilidade físico-química é quando você tem um medicamento que é poliofilizado e você reconstitui aquele pó poliofilizado, dependendo da química daquele produto, ele vai ter uma degradação em tanto tempo. Então, vai perder aí 3% de degradação em 24 horas, sei lá, 50% em 24 horas. Dependendo do medicamento, você tem uma estabilidade aí por exemplo, tem um medicamento chamado Melphalan. O Melphalan, depois de reconstituído, ele só tem 90 minutos de estabilidade. Com 90 minutos, já perdeu 10% do conteúdo ali em termos de degradação do medicamento. Então, passou de 10%, eles já colocam como limite aquele tempo de estabilidade ali. A estabilidade físico-química é essa. Quanto tempo demora o medicamento para degradar físico-quimicamente, transformar em outra substância que não aquela original que você esperava. A microbiológica eu tenho que garantir que aquele medicamento que chegou estéril para você, ele permaneça estéril durante X dias, de acordo com o seu processo. Então, a estabilidade físico-química, ele é a estabilidade que o medicamento... o tempo que o medicamento leva para perder pelo menos até 10% do conteúdo dele original em degradação. A estabilidade microbiológica é a garantia de estabilidade, garantia da esterilidade durante determinado tempo de operação. Então, sei lá, o medicamento, ele tem, usando toda a técnica bonitinha, independente da microbiológica, ele tem 7 dias de estabilidade físico-química. Você entra ali tem muitos artigos. Se você procurar estabilidade estendida ou colocar BUD, procura como BUD e o nome do medicamento em inglês, você vai achar um monte de artigo em inglês aí, falando sobre estabilidade e tempo de uso após o tempo previsto de estabilidade pela bula. 24 horas, aí o medicamento você pode usar por 7 dias, 20 dias, 30 dias. A ASP tem publicações dos medicamentos mais antigos, né? Tem as publicações que coloca lá o tempo de estabilidade do medicamento em determinadas condições de manipulação ou concentrações muito superiores àquela prevista em 24 horas da bula, né? Então, quando você respeita, você tem lá a garantia nos estudos lá, que são estudos bem avaliados, de um medicamento que tem estabilidade físico-química de, sei lá, 20 dias, e você está usando um dispositivo de sistema fechado que garanta, após todo aquele processo de manipulação anterior, tudo que foi respeitado, ele garanta estabilidade microbiológica, ou seja, a ausência de micro-organismo dentro daquele frasco durante os 20 dias, você consegue consumir esse medicamento por 20 dias. Desde que respeitado toda aquela ordem cronológica lá de validação, certificação, área limpa, tudo aquilo, mais o dispositivo sendo fechado. Então,
A microbiológica, ela garante a esterilidade do produto, a físico-química garante a integridade química daquele produto lá. Não vai ter precipitação, não vai ter degradação em um produto que pode ter um problema no paciente. Então, por exemplo, tem um medicamento que é a da carbazina. A da carbazina, ela depois de manipulada, em contato com o oxigênio, ela muda a cor dela, fica um pouco roseada. À medida que ela vai ficando modificando essa cor, significa que a degradação está acontecendo. Então, tem um problema aí relacionado à fotodegradação, exposição à luz. Tudo isso gera um conteúdo ali interno que vai fazer um mal muito grande para o paciente. Nesse caso, você pode usar o sistema fechado que não vai adiantar muita coisa, porque a físico-química dele foi um tempo menor. Então, tirando, sei lá, uma ciclofosfamida, por exemplo, que ela tem lá os estudos que mostram lá 7 dias, se você manipular o medicamento com água, por exemplo, utilizando o sistema fechado. 7 dias, você é garantido. O sistema fechado, você consegue esgotar o frasco do medicamento. Então, tem que pensar nessas condições aí. Medicamento azacitidina, por exemplo. Não adianta estender a estabilidade, que o medicamento degrada em meio aquoso. Se reconstituiu, já começou a degradar. Então, até que você tem que manipular com água gelada e colocar na geladeira logo em seguida, para diminuir o tempo de degradação dele, que também é vinculado à temperatura, né, do processo. Não adianta você colocar dispositivo sistema fechado para garantir estabilidade físico-química e microbiológica, a não ser que seja... não adianta nem colocar para minimizar a perda, porque esse medicamento, nesse caso, é suspensão. Então, você vai perder muita coisa no frasco e no dispositivo que vai ficar agarrado lá. Mas, nesse caso não tivesse esse problema de agarrar no frasco ou o medicamento sem suspensão, não adiantaria você usar o dispositivo, porque não ia estender estabilidade nenhuma. Sim. Porque a degradação dele é muito rápida. Então, é isso. Tudo que você conseguir fazer, respeitando o que é físico-quimicamente aceitável, para garantir o microbiológico daquele medicamento, ele tem uma estabilidade aí estendida durante certos dias aí. Basicamente, a gente pode dizer que manda quem vale menos. Então, digamos, se a Manda microbiológica for menor, é ela quem vai mandar. Se a físico-química for menor, é ela quem vai mandar. É justamente por isso que você vê nas bulas aí, na maioria das vezes, 24 horas de estabilidade. 24, 48 horas de estabilidade. Não é nem estabilidade, eles colocam o prazo de uso. Prazo de uso, exatamente. E a gente pode dizer que eu só posso pensar na físico-química estendida ou prolongada, ainda que em bula, se eu tiver a garantia da microbiológica, visto que creio que uma contaminação é um principal fator para perturbar ali e a gente ter uma alteração na molécula e aí começar, então, degradação da físico-química mesmo, da própria molécula. Sim, então você só pode considerar a físico-química uma vez que você garantiu a microbiológica. Para garantir a microbiológica, a gente tem que respeitar ali as etapas anteriores. Higienização validada, processo de manipulação validado, manipulador com média-fio validado, cabine certificada, monitoramento microbiológico do ambiente, uma sala classificada como área limpa, processo todo mapeado e todo respeitado com o uso do dispositivo sistema fechado. Adicionando mais garantia nesse processo, você vai ter ali a garantia da isenção microbiológica daquele conteúdo, aí sim você pode considerar a estabilidade físico-química. Basicamente, nós precisamos respeitar o que a legislação pede que nós façamos, né? A gente precisa ter uma sala classificada, nossa cabine, né? Aquela porção de detalhes das boas práticas de manipulação. A gente precisa obrigatoriamente respeitar isso, mesmo com uso ou sem uso do sistema fechado, né? Isso deveria ser respeitado sempre, né? Aí agora eu vou entrar um pouquinho mais aqui na sua área. Do ponto de vista ali de inteligência artificial, como que ela pode auxiliar na busca dessa estabilidade físico-química estendida, né? Eu fiz o seu curso ali na Sobrafo e aprendi muita coisa, achei muito bacana. E como que a inteligência artificial pode auxiliar os farmacêuticos nessa busca da evidência de qualidade, né? Porque existem N estudos, então a gente precisa conseguir avaliar a qualidade dos estudos publicados para ver se a gente pode aderir àquela estabilidade físico-química estendida, se aquilo realmente é factível. Então, lá no curso a gente viu algumas ferramentas, né, que a gente aplicou lá na prática, lá para colocar como exemplo pessoal. E uma das ferramentas que a gente mostrou para vocês lá na época do curso foi que a gente conseguia fazer um aplicativo que ele fazia busca lá, por exemplo, no PubMed, fazia busca de artigos referenciados com relação à estabilidade físico-química de determinado medicamento. Estabilidade estendida, colocava lá os termos e ele fazia a busca automaticamente. Então, a gente conseguia fazer uma busca em muito menos tempo e mais filtrada do que aquelas que se
coloca lá o termo e faz uma busca e você vai validando. Existem outras técnicas que a gente pode utilizar aí, usando o ChatGPT, o Gemini e outros aplicativos, como racional de prompt, para que a gente consiga fazer uma busca mais detalhada ainda e mais filtrada dos artigos. Aí teria que falar aí uma meia hora sobre esse tema aí, porque tem bastante coisa que dá para a gente fazer. A inteligência artificial veio como um aliado ali para a pesquisa, né? Claro que ela alucina às vezes, né? Como a gente já bem viu, acho que todo mundo já passou por uma situação de usar a inteligência artificial e ela alucinar, mas ali a gente consegue compor, né? Dar comandos, enfim, se a gente se aprofundar dentro da inteligência artificial, a gente consegue trazer, né, ali uma boa base de dados para a gente fazer a avaliação dessa estabilidade físico-química com dados robustos para que a gente possa estender, né, a estabilidade beyond use, né, que eles falam, né, além do que está ali na bula. Sim. E voltando um passo aqui para trás, a pergunta polêmica. Teve essa pergunta no nosso webinar e sempre vem essa pergunta sobre o uso do sistema fechado e a insalubridade. Sempre questiono essa questão da insalubridade. Eu sei que não é muito a área aqui, mas eu queria ver qual a sua visão sobre o uso do sistema fechado e pagar ou não pagar a insalubridade para o farmacêutico. Ponto de vista do Helder, tá? A insalubridade, quando ela é paga, ela é uma compensação do risco da exposição que você está sofrendo. É uma compensação da exposição. Então, por exemplo, quem trabalha com radioterapia, que tem lá 2 férias por ano, não é nem insalubridade, é periculosidade, 40% e tal. Porque a exposição existe. Então, o que você tem ali é uma compensação da sua exposição. Você se aposenta mais cedo, você diminui o tempo de exposição por tempo de trabalho, então você tem uma compensação financeira, você tem uma compensação, porque o risco existe. No entendimento da legislação atual, NR15, uma vez que o empregador te forneça todos os itens necessários para retirar a exposição, o risco de exposição do processo, ele fica isento de te fazer essa compensação, porque você não tem mais exposição, uma vez que eliminou o risco, do ponto de vista da NR15. Porque ele te ofereceu lá uma cabine de segurança biológica, uma máscara e um óculos de segurança, um capote, você está paramentado, você teve treinamento, seguiu o que está previsto lá na NR32. Então, ele fica isento de te fornecer a compensação, que é a insalubridade. Do ponto de vista de quem está na prática, a gente sabe que, independente de tudo que você faça ali, um frasco pode estourar, um frasco pode cair no chão e fazer um derramamento, você pode ter uma falha no dispositivo que você está utilizando e ele fazer um vazamento. Em alguns casos, você vai precisar usar uma agulha e, como já aconteceu comigo, furar o dedo. Como muita gente já teve derramamento de medicamento durante o processo de injeção, ou na hora de colocar na bolsa. Você pode até usar o sistema fechado, mas o pessoal vai acabar usando agulha para perfurar a bolsa, furou a bolsa, ou durante a administração do medicamento, ali é o dispositivo conectado ali à equipe e tal, uma coisa assim, teve uma má conexão e começou a vazar em cima do ambiente ali. Então, você não está 100% isento do risco de exposição. Ele minimiza a exposição. Então, do meu ponto de vista, uma vez que ele minimiza, essa compensação deveria existir ainda, porque ela reconhece que o risco ainda existe. Ele é mínimo, mas ele ainda existe. Então, quando ele não fornece, não paga a insalubridade, quando ele isenta a insalubridade porque o empregador forneceu a EPI, ele diz que não existe mais risco nenhum. Só que no caso ele existe, só que ele está diminuído, só apenas diminuído. Então, eu acho que a insalubridade deveria permanecer, deveria ser uma coisa muito clara na NR15 com relação ao risco de exposição antineoplásico, que ele não está previsto na NR15, antineoplásico. É um medicamento, na maioria das vezes, na maioria dos medicamentos, ele é capaz de causar carcinogenicidade, causar câncer, né? Ele é um agente nocivo, assim como hoje um presunto é classificado como carcinogênico. Imagina um antineoplásico que ele, conhecidamente, ele causa câncer. Então, uma ciclofosfamida. Então, ele não elimina 100% do risco, ele só diminui o risco. Então,
do meu ponto de vista, o risco ainda existe e ele deveria ser compensado. Ele deveria ser assumido como risco existente ainda. Por isso, você pode colocar até uma graduação menor, colocar 5%, 10%, mas não eliminar totalmente. Porque o risco permanece ali, mesmo que mínimo, mas permanece. Até porque para você reduzir a tal ponto, você teria que ter 100% da manipulação em sistema fechado, né? Ou em robô. O robô, exatamente. Mas, assim, é muito difícil eu desconheço algum local que tenha 100% da manipulação em sistema fechado. Então, assim, para você falar que está, digamos, quase que totalmente isento, né? É um pouco exagero. Tanto é que mulheres grávidas ou que estão amamentando, independente do quanto de proteção que você oferte, ela deve obrigatoriamente ser afastada, né, da área ali da oncologia. Não é nem que ela não vai poder manusear a bolsa. Não, ela fica afastada do setor. Então, a melhor maneira de tirar o risco da exposição é tirar o risco de perto. Então, ela eliminou o risco total ali porque ela não está mais perto dele. Então, mesmo usando 100% do processo com dispositivo sistema fechado, eu ainda vejo como risco de falha de equipamento, risco de quebra, de queda, alguma coisa assim, ele existe ainda. Então, por exemplo, no estoque, se você olhar para o estoque de um medicamento, você vai falar, não tem risco nenhum, não estou manipulando o medicamento aqui, não tem transferindo volume nem nada. Mas se um frasco cai da prateleira e quebra no chão, acabou. Você está exposto. E aquela pessoa que está ali no estoque, ela não recebe insalubridade. O risco existe. Pode ter uma quebra. Mas ele não recebe, porque ele não está previsto nesse processo aí a exposição dele durante a manipulação. É considerado o frasco íntegro, né? Sim. E acontece acidente. Quem nunca passou por isso, né? Eu já passei pela situação de receber um frasco quebrado. E aí, quando eu fui remover da caixa, estava lá tudo molhado, um frasco de carboplatina totalmente quebrado. Eram 2 frascos, inclusive, chegou todo quebrado. E veio do estoque, dessa maneira. Então, lá no estoque, eles não constataram também que estava quebrado o frasco. Então, realmente, é muito difícil. Você pode reduzir o risco, mas você não elimina. A única forma de você eliminar o risco é você eliminando o medicamento em questão, né? O quimioterápico. E, infelizmente, a gente não tem como fazer isso ainda. A gente estava caminhando muito para anticorpos, né? E ainda estamos, claro. Mas agora nós temos os anticorpos conjugados. Então, não, você só vai ver isso, anticorpo conjugado agora. Tá cada vez mais a gente está vendo presença e parece que é o futuro da oncologia, né? Sim, e o anticorpo conjugado, ele é um anticorpo monoclonal, ele é ligado a uma substância que é potencialmente carcinogênica. Por esse motivo, ele é manipulado dentro da cabine. Por esse motivo, ele é classificado pela NIOSH como um medicamento de risco ocupacional. Então, apesar de ter algum anticorpo monoclonal ali, ele tem lá a química lá que é importante para esse risco aí. Então, não entre nessa de, porque tem anticorpo monoclonal, posso manipular fora da cabine, porque é o que está o racional agora do pessoal, tipo, se é anticorpo, pode fazer fora da cabine. Tem outras coisas que a gente tem que considerar aqui, que eu nem vou entrar na questão, mas não deveria estar manipulando fora da cabine. Isso é muito claro, muito, muito claro. Então, eu não considero um anticorpo monoclonal manipulável fora da cabine, quanto mais um anticorpo ligado a um medicamento citotóxico. Então, só tomar esse cuidado aí. Mas dentro desse assunto, manipular fora da cabine, manipular dentro da cabine, uma pergunta que sempre vem para a gente, sobre a micobactéria, né? A gente fazendo agora, né? Ainda bem, ela veio em frascompolo, porque antes, eu não sei se todos receberam, né? Chegaram a manipular quando era em ampola, né? Talvez só o pessoal da velha guarda aqui, eu cheguei a manipular a micobactéria em ampola e era terrível aquela diluição. Lá no Instagram tem até um videozinho, né? Manipulando a ampola. É complicadíssima. Aquela ampola para manipular era bem complicado. Sim. Mas tivemos uma evolução e agora ela vem em frascompolo, né? E o pessoal está utilizando muito o sistema fechado na íntegra para manipulação dessa micobactéria. Eu queria a sua opinião do que você acha. Sempre pergunta, eu manipulo dentro da cabine, manipulo dentro da sala, manipulo beira-leito, né? Na sua visão ali, o que você acha sobre essa manipulação da micobactéria em sistema fechado totalmente? A micobactéria, ela saiu da NIOSH não porque ela deixou de ser de algum certo nível tóxica para o manipulador, mas porque ela não é considerada medicamento desse ponto de vista. Ela é tipo vacina ou uma coisa assim do tipo. Então, ela existe ainda como risco ocupacional, não aquele nível de citotóxico, nenhum que possa causar câncer, por exemplo. Mas ele é um medicamento, é um bacilo, né? Então é um micro-organismo ali que pode causar uma infecção. Sim. Né?
potencial infecção. E aí, assim, você pode pegar uns artigos assim de fora, você vai ver lá, por exemplo, BC Câncer. Se você tiver curiosidade de BC Câncer, procura lá BCG. BC Câncer e BCG. Ele vai dar um manual de manipulação do BCG fora da cabine, utilizando o sistema fechado, durante todo o processo. Tanto da reconstituição, aspiração e preenchimento de volume de seringa e a administração também. Todo o processo dele, da manipulação até a administração, todo em sistema fechado. E aí, por ser um medicamento que ele pode contaminar o ambiente da cabine, ele pode contaminar microbiologicamente tudo aquilo que é feito dentro da cabine, ele pode ser feito fora da cabine, desde que seja com o sistema fechado, respeitando todas essas regras aí. Se vocês quiserem depois, se você tem interesse, se vai ser disponibilizado algum artigo aqui, ou vocês tiverem trabalho de procurar, é BC Câncer, BCG. Vocês vão ver lá um artigo completo, utilizando o sistema fechado fora da cabine para manipular BCG. É comum isso lá fora. Então, usando tudo que a gente pode usar. Não adianta você usar só o dispositivo para reconstituir, no final das contas você pegar uma agulha e dispensar para a enfermagem e se virar lá com o processo. Tem que ter sistema fechado do começo até o fim. E aí eu vejo como um papel do farmacêutico fazer essa manipulação ali no beira-leito, do lado do paciente, o mais rápido possível, num ambiente que seja ali higienizado depois, durante o processo, após o processo de administração do medicamento. Como todo BCG, paciente que faz tratamento deve ser feito ali no ambiente. Eu acho que pode ser muito bem feito ali no beira-leito, pelo farmacêutico, na frente do paciente, se for o caso. Ele pode até ver como é que é feito o medicamento. Não vejo problema com isso, mas usando o sistema fechado do começo até o fim. Certo. E eu queria um pouquinho da sua visão, como que você visualiza o futuro do uso do sistema fechado no Brasil? Você acha que a gente está na iminência de começar uma mudança? Porque eu falo assim, ter uma mudança, eu acho que eu estaria sendo muito otimista, né? Mas começar uma mudança para implementar a consciência, né, dos profissionais, das instituições sobre o uso do sistema fechado, você tem essa visão ou você acha que a gente está engatinhando muito ainda nesse processo? Pode ser que a gente seja contaminado pela visão estrangeira sobre o uso do sistema fechado. Mas naquele ponto de vista que eu falei, assim, que haja um fortalecimento da legislação com a obrigatoriedade do uso desse dispositivo. Se você for olhar para os informes, assim, para as previsões de consumo no exterior, você vai ver que o gráfico só cresce com a previsão de consumo desse dispositivo no exterior. Aqui no Brasil, se não tiver nenhuma mudança nesse sentido, acho difícil, por obrigação, ter um aumento considerável do consumo. Talvez, considerando o altíssimo custo dos medicamentos que estão entrando no mercado hoje, garantir o máximo de aproveitamento possível daquele medicamento, para diminuir o máximo possível o custo da operação, talvez as instituições comecem a investir um pouco mais no sistema fechado. Mas enquanto não tiver nenhuma força de lei assim, para esse consumo, ele vai ser um crescimento meio pequeno. Eu vejo um crescimento pequeno aqui. Imagino. Realmente, a gente está engatinhando muito nesse processo e se não tiver uma força ali de legislação, normativa, algo endossando mais o uso, talvez seja algo complexo. Vai partir mais daquela demanda que é o que você mesmo pontuou, né? O alto custo dos medicamentos, que realmente a gente está chegando num ponto ali na oncologia que o custo dos medicamentos já está bem elevado, na verdade, né? Praticamente insustentável. Então, o que a gente puder evitar o desperdício, né? Claro que aliado a todos esses pontos que nós debatemos aqui, estabilidade microbiológica, estabilidade fisicoquímica, né? Toda a validação ali do ambiente da manipulação, aí talvez essa seja uma maneira viável de entrar o dispositivo antes da legislação atuar de forma mais incisiva, digamos assim, nesse ponto, né? Talvez as empresas de grande porte, que têm mais condições e têm um volume muito grande de produção, que aí o aproveitamento vai ser muito maior, eu acho que elas são as mais fáceis de investir nesse tipo de dispositivo. Nas pequenas, clínicas pequenas, com, sei lá, 10 pacientes dia, 15 pacientes dia, acho difícil que elas consigam investir nesse processo e ter algum ganho real no final das contas, por causa do baixo volume de produto que elas têm de manipulação. Então, o aproveitamento vai ser bem pouco. Sim, com certeza. Mas, fora isso,
só por força mesmo de legislação. É verdade. Então, estamos chegando ao fim de mais um podcast do nosso Oncoinforma. Dr. Helder, você gostaria de compartilhar os seus contatos, falar mais alguma coisa? Vou aproveitar e vou falar aqui um pouquinho. O Instagram, eu tenho lá o @elder.deodato. Ele tem bastante informação lá, bastante conteúdo voltado para farmácia, enfermagem, segurança ocupacional, manuseio de medicamentos, algumas coisas sobre protocolos, mas tem bastante conteúdo instrutivo lá, que é de bastante interesse para vocês. Inclusive, tem lá um post só para manipulação de BCG com dispositivos que sejam fechados fora da cabine. Então, aproveitem lá a oportunidade, conheçam lá o perfil, tirem suas dúvidas, podem mandar direct, que eu respondo todas elas, e fico à disposição para vocês quando vocês precisarem tirar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada, Dr. Helder. Sigam o Dr. Helder nas redes sociais, ele posta bastante conteúdo informativo, e aguardem para mais um podcast da nossa Oncoinforma no nosso canal do YouTube. Aguardamos vocês. Muito obrigada, pessoal!